boa tarde, Santa Catarina. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. E o Criciúma, hein, vai ter um pouco mais de folga. E quem sabe nessas folgas consiga também as vitórias. Criciúma na expectativa por um mês com menos jogos e mais vitórias. E com certeza no mês de agosto o atleta vai ter um pouquinho mais de pausa, um pouquinho mais de descanso, para ele chegar mais inteiro, mais preparado nas partidas. Guti assina de abastecer uma cidade inteira com presentes tricolores. Ingresso, camisa, é a loucura, cara. Chape quer acabar com o tabu de jogos contra o Figueira. E por isso, foco e determinação são as palavras de ordem. Bruno Dibal revela quem é o grande companheiro dele no Furacão. Eu converso muito com o Carlos Alberto aqui, né? Acho que é um dos jogadores mais rodados que a gente tem no elenco aqui, né? Tem que respeitar. Kleina volta ao esquema 4-2-3-1 para reencontrar as vitórias na ressacada. Hoje tem mais uma rodada da fervilhante segundona do estadual. E atenção, torcedores, do Jack do Figueira, já no nosso Instagram, uma promoção muito bacana de Dia dos Pais. E quem é pai e não é pai poucas vezes é ele, Claudionir Miranda, está aqui em nossos estúdios. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. Siga a gente e fique bem informado. É o /Jogo Aberto, a fanpage no Facebook, e também estamos em Twitter e Instagram em @JogoAbertoSC. Para quem for interagir conosco via Twitter, a hashtag de hoje é VaiJack. VaiJack é a hashtag de hoje. Uma rápida parada na sequência, tudo sobre o futebol catarinense num só programa. Jogo Aberto SC. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência e preferência com o Jogo Aberto SC. Seja bem-vindo. 12h33. Para fazer o programa hoje comigo está ele, o polivalente narrador Band FM, comentarista Band SC, Claudionir Miranda. Claudionir, a nossa hashtag de hoje é VaiJack. O Joinville que precisa se recuperar numa competição que é extremamente difícil. E se recuperar numa Série A de Campeonato Brasileiro, a gente sabe, não é fácil, até porque Santa Catarina já dá para dizer que a gente tem um certo conhecimento do que é estar na zona de rebaixamento, né, da Série A do Brasileirão. E esse vem sendo o nosso campeonato, infelizmente, nas últimas disputas. Uma vez ou outra, como a Chapecoense no passado belíssima, esse ano que parece vai voltar a ter. Nós disputamos várias vezes com o Figueirense e Avaí, e algumas oportunidades estando bem, mas na maioria das vezes brigando muito para não ser rebaixado. A história não é diferente. Para o Joinville, esse VaiJack passa por uma dificuldade muito grande. Já falamos sobre isso, já ressaltamos esse fato. O Joinville tem que fazer campanha de time que está lá no G4, está brigando para ser campeão brasileiro, para realmente fugir da questão de rebaixamento. Quando você tem uma noção assim, ó, tem que fazer 22 pontos nessa virada para continuar brigando. O número mágico é 45. 45 é o número mágico. Então faz 22 agora. O ideal é fazer o quê? É fazer 23 agora e 22 no retorno. O retorno geralmente é muito mais difícil. chegar em 23 desse turno aí. Consegue ainda? Acho que não. O Joinville não. O que acontece é o seguinte: essa briga de 22 pontos é principalmente de Avaí e Figueirense. Para chegar a 22 já vai ser difícil. Sim. Pelos jogos que tem até a última rodada desse turno do Campeonato Brasileiro. Então o que acontece? Para o Joinville a dificuldade é muito maior. Logicamente, para o torcedor fica aquela esperança, aquela expectativa que o Joinville possa ser o novo Fluminense, que faça um verdadeiro milagre no Campeonato Brasileiro. Vai precisar disso. Agora, um jogo muito importante para isso qual é? Domingo, 11 da manhã, quando o Joinville enfrenta o Vasco da Gama em pleno Maracanã. O Vasco da Gama com vários problemas, o Vasco da Gama com muita disputa judicial e o Vasco da Gama que, logicamente, tudo isso que acontece fora das quatro linhas acaba interferindo. Que o Joinville tire proveito disso. Que realmente não venha a ser só a questão motivacional de mais um clássico estadual e de um novo técnico. Senão o Joinville, o caminho é a Série B do Brasileiro. Pois é, rapaziada, já está participando conosco através da hashtag VaiJack Miguel Debate. E adivinha o que ele colocou? Vai para a Série B. VaiJack para a Série B.
Miguel Debate, perfil fake do nosso companheiro Miguel Livramento no Twitter, uma figura. Vai Jack, Elias Rubio também usa a hashtag e diz também, pra Série B, de onde não devia ter saído. Alô, povo de Joinville, reage aí, vamos falar de Joinville. Eu entendo assim, que o Joinville fez uma belíssima campanha, mereceu o título da Série B, foi uma equipe que realmente chegou à Série A. Agora, como não tinha ainda disputado muito recentemente essa Série A, o Joinville acabou se complicando nos detalhes da sua diretoria, na montagem do time que acabou dando errado e principalmente na mudança prematura do treinador. A saída do Emerson Maria foi preponderante para isso que o Joinville vem sofrendo no momento. E aquilo que a gente fala já há algum tempo aqui no Jogo Aberto SC, desde quando a gente formou essa dupla, que bacana, Claudio, mas a gente fala, a receita de cair para a Série B ou de qualquer rebaixamento, é a troca de técnicos constante, a chegada de vários jogadores. Isso aí, a combinação é perfeita para ser rebaixado. De uma diretoria que dizia o seguinte, olha, nós montamos o grupo, o treinador vem e treina. O que nós vimos foi justamente diferente. Emerson Maria tinha o seu grupo, Adilson Batista montou o seu grupo e tomara que o mesmo não aconteça com o PC Guzmão. Senão aí complica tudo. Você passa a ter dentro do mesmo clube 2 ou 3 grupos. E essa é a receita, esse é o ingrediente principal para que você venha a ser rebaixado. O Joinville tem uma competição muito difícil na sequência. E um jogo determinante para uma possibilidade de virada é esse jogo com o Vasco da Gama. Muito bem, 12h38, e agora vamos falar então de Série B do Campeonato Brasileiro. O assunto é o Criciúma, que terá um mês com menos jogos. E se tem menos jogos, que venham mais vitórias. No mês passado, o Criciúma passou por uma verdadeira maratona de jogos. Foram 9 partidas, sendo 7 pela Série B e 2 pela Copa do Brasil. O retrospecto foi razoável, com 3 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Mas, por outro lado, a parte física dos jogadores foi extremamente desgastada. Por isso, a chegada do mês de agosto está sendo comemorada, já que serão apenas 5 jogos em 31 dias. Esse é um mês também de recuperação, né? Porque a gente vem num mês muito desgastante, que foi o julho, e a gente está aí não para reclamar, para enfrentar as adversidades que estão vindo. E com certeza no mês de agosto o atleta vai ter um pouquinho mais de pausa, um pouquinho mais de descanso, para ele chegar mais inteiro, mais preparado nas partidas. Se ter uma semana inteira de treinamentos já é bom para o técnico, imagina então para o preparador físico. Praticamente na metade do campeonato, esse tempo a mais será usado para aprimorar a parte física de quem está um pouco abaixo ou voltando de lesão. E também, é claro, para recuperar atletas muito desgastados. Além disso, vai servir também para aperfeiçoar o entrosamento entre as preferências do técnico Petkovic e da equipe de preparação física do Tigre. O Pet, ele gosta muito de trabalhar dentro de uma intensidade muito grande e isso facilita um pouco o trabalho do preparador físico. E assim, com muito diálogo, né, deu muita liberdade pra gente, para saber em que estágio estava a equipe. Então assim, a gente tem que respeitar toda a forma de treinador trabalhar. Mas a forma dele veio sim de encaixe, é tudo que a gente estava querendo. Por quê? A gente fez um período de preparação longo, com muito volume. Então o Pet chegou num momento que a gente necessitava mais de intensidade. Cláudio Nir Miranda, e essa situação que o Criciúma agora comemora o fato de ter menos jogos no mês de agosto e tem na expectativa, nessa mesma batida, de conseguir mais vitórias, até porque o empate por lá, Jesus amado. O que eu vejo é o seguinte, o Criciúma, na verdade, o problema do Criciúma não é preparação física, o Criciúma tem conseguido vários bons resultados lá no final do jogo, com relação ao empate, o jogo sai atrás, vai lá, busca o resultado, é um time que joga de forma muito intensa. Segundo, o que estaria comemorando mais o Criciúma? É ter um período maior para trabalhar ou continuar na Copa do Brasil? Com certeza seria continuar na Copa do Brasil. Teria o maior número de jogos. O problema do Criciúma não é esse, gente. O problema do Criciúma é falta de criatividade e um ataque inoperante. Esse é o problema do Criciúma nos últimos jogos. O Bruno Felipe participando conosco através da hashtag VaiJack. Ele diz assim, ó, bacana, pessoal de Joinville participando. Pra gente não existe dificuldade. Somos acostumados a sofrer. A maior torcida do estado, e prova isso nos números, nunca desistiu. Fechado com o Jack. Vai, Jack, dizer. Tá certo, ele sem desistir, sem desanimar, esse é o trabalho do torcedor que sempre marca presença na arena. Nós vimos o que aconteceu no último jogo. Voltou a virar Caldeirão Arena e o Joinville cresce muito com isso. Dos catarinenses na Série A, por isso que eu disse que prova nos números, dos catarinenses na Série A é quem tem a melhor média de público. Provou isso na Série B do ano passado, estadual do ano passado, estadual desse ano, torcedor do Joinville em grande número no estádio. Lizzy, manda pra gente aí porque vai ter promoção, ou já tá rolando a promoção, é no nosso Instagram, em @jogoabertosc. Essa camisa do Jack, camisa
que você vai poder dar de presente para o seu pai. Para participar, acesse lá, @jogoabertosc no nosso perfil no Instagram. Escreva uma frase bacana com o Jack e o seu pai junto. E aí, quem sabe você leva essa camisa aqui, uma belíssima camiseta gola polo. Torcida do Figueira, fique ligada que daqui a pouco também a gente lança promoção para torcedores do Figueirense presentearem seus pais. O assunto segue sendo o Joinville, sabe por quê? O Guti, Claudio, zagueiro, depois de quase 50 jogos, fez o primeiro gol com a camisa do Joinville. Esse é o problema menor que ele tem enfrentado. Ele é de uma cidade ali próxima de Joinville. E ele nunca viu na cidade dele tantos torcedores do Jack como existe agora. E isso é normal, até porque ele representa a cidade dentro do Joinville. É o Papai Noel de São Bento do Sul. Olha lá. Zagueiro que é zagueiro vibra mais quando evita um gol adversário do que quando marca um gol. Mas quando sobra uma bolinha na grande área, em uma cobrança de escanteio, não tem como não aproveitar. Principalmente se você já tem quase 50 jogos pelo seu time, nunca tinha feito um gol por ele e ainda vai ser papai. E precisa homenagear a filhinha que vai nascer. Que pressão, hein, Guti? E a cobrança era muito grande, né? Até antes da minha esposa estar grávida, né? Não, vamos fazer um golzinho, né? É bom fazer um golzinho, né? De vez em quando. O Bruno, o Naldo me cobram muito, Anselmo, todos, né? Aquela brincadeira sadia. E aí eu comento, eu prefiro não tomar gol e ser campeão do que fazer gol e não chegar a lugar nenhum, né? Aí eles ficavam rindo. Aí até deu pra ver, eu vi o gol na TV e a comemoração, assim, todo mundo veio abraçar, que é uma coisa bem legal, porque sabe que foi difícil sair esse gol, né? E você ainda achava que jogador de futebol só se preocupava em treinar e jogar bola 2 vezes por semana. Tem muito mais do que isso. A família, por exemplo. Depois que você chega em um clube, todo mundo vira torcedor fanático de uma hora para outra. Eu nasci aqui em São Bento do Sul, aqui pertinho, né? E muita gente não acompanhava muito o Jack, gostava e tal, mas não vinha muito no jogo. E principalmente a minha família, assim, né? E agora, desde o ano passado que eu vim pra cá, ingresso, camisa, é a loucura, cara. Pois é, vivendo e aprendendo, né, Guti? Por falar nisso, o Jack também tá nessa. De volta à Série A, depois de muitos anos, o Joinville precisou reaprender a disputar a elite do futebol brasileiro. E por isso tem passado sufoco no campeonato. A esperança é que daqui pra frente, mais acostumado à competição, o Jack consiga buscar a reação que o torcedor tanto espera. A gente teve muitos altos e baixos, né? Bons jogos ruins, jogos bons que não resultaram em um resultado legal pra gente. E isso tudo é aprendizado. Eu acho que a gente está assim com mais cancha, a gente está com mais confiança. E tomara que leve essa confiança para o jogo contra o Vasco, que é adversário direto na briga contra o rebaixamento. O Vasco da Gama, que eu vou te falar, virou mais time de Série B que de Série A, né? Lembrando mais uma vez, jogo é 11 da manhã, Maracanã, Guti. Rapaz, vive muito esse momento, data histórica, gol do Guti. Pro Jack, 50 jogos no gol. Valeu, garoto, parabéns. Engraçado que a rapaziada tava cobrando nele, boleiragem, é complicado. Ele diz assim, cara, tua filha vai nascer e vai dizer pra ela que não fizesse gol ainda? Mas fez. Fez, agora acabou. Grava, guarda, que é histórico. Ai, rapaziada, tá participando conosco aqui através do Twitter. Vamos falar do Avaí. O Gilson Kleina, Claudio Nir, ao que tudo indica, vai voltar pro 4-2-3-1. Reconheceu o erro. Vamos acompanhar então a matéria dele, Lucas Miranda. Ontem o gramado da ressacada ficou vazio. Na reapresentação, os jogadores ficaram assistindo vídeos das últimas atuações do Avaí. Não chega a ser tão sinistro, mas a situação é alarmante. Nos últimos 10 jogos, apenas uma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Só 23% de aproveitamento dos pontos. Com isso, o Avaí está batendo na porta da zona de rebaixamento, na 16ª posição, a 3 pontos do 17º, que é o Goiás. É hora de buscar soluções? Seria contratar mais? Não. Nada disso. O presidente Nilton Macedo Machado diz que o orçamento está no limite e o técnico Gilson Kleina vai ter que buscar novas opções dentro do próprio grupo. O problema é que para a posição de William, a ausência que deveria ser suprida, o Avaí acabou de perder mais um jogador. Tauan lesionou o tornozelo e deve ficar fora de 3 a 4 semanas. Mas quando parece que não tem mais solução, ela aparece espontaneamente. Anderson Lopes recuperou do estiramento na coxa. Marquinhos Santos recuperou da inflamação no joelho.
A chance de os dois jogarem contra o Fluminense na ressacada no próximo sábado é grande. Por isso, algo de novo o torcedor pode esperar para o Avaí nesse duelo, principalmente em relação ao esquema tático. Voltando ao 4-2-3-1. Ação pro 4-2-3-1. Já que colocar 3 zagueiros contra o Jack definitivamente não deu certo. Até o momento, quando sofreu o gol, teve aquela atrapalhada ali do Jess, que deixou o Kempis correr atrás, aí o Wagner saiu inseguro porque ia trombar com o Jess e tal. O Avaí jogava bem, criou boas chances, inclusive com o Tauan teve a melhor chance nos pés, mas depois a coisa desandou mesmo. O Avaí tem feito bons jogos, é questão de você acreditar naquilo que faz. Eu acho que a alteração que fez Gilson Kleina para esse jogo não foi boa, não foi uma boa opção, e aí acabou acontecendo. Chamou o Joinville para o jogo. O Joinville já viria porque estava motivado, com o novo treinador, a presença do torcedor e um clássico estadual. Por tudo isso, o Joinville iria partir para cima. E o Avaí deu mais chance para isso ainda. Tem tudo para fazer um excelente jogo com o Fluminense. O Fluminense que não vai ter o Osvaldo, talvez não tenha Fred, e o Fluminense que vem com o Ronaldinho Gaúcho. Por tudo isso, esse jogo com o Fluminense é muito interessante. Uma vitória eleva o moral, o adversário do Goiás, o Atlético Mineiro, não sei qual vai ser o resultado, a tendência que o Atlético vença, o que aumenta a diferença de pontos do Avaí para a zona de rebaixamento. O Avaí tem que aproveitar o fator casa. O Avaí não tem aproveitado. Tem dentro de casa tropeçado demais, embora tenha feito bons jogos. Fez bom jogo com o Grêmio, fez bom jogo contra a equipe do Atlético do Paraná, é bom lembrar disso, e também contra o Sport. Mas mesmo assim acabou não vencendo. E aquilo que a gente vem falando desde a semana passada aqui, o Felipe Borges lembra, disse para você assim, Claudinho, dizer que ele reconheceu o erro seria desconhecimento, porque venceu o Goiás no esquema com 3 zagueiros. E aquela história, o Avaí estava jogando bem com 3 zagueiros até sofrer o gol. O jogo com o Goiás é um jogo emblemático. O Goiás tinha sérios problemas com relação à questão ofensiva. E nós havíamos falado sobre isso aqui. O Goiás era muito bom defensivamente. Tanto que quem mais chutou naquele gol foi o Felipe Menezes. Isso. Quando tem que propor o jogo, acabaram se complicando. E isso acabou sendo provado. O Goiás fez um bom resultado. Acho que errou. Aí é questão de opinião. Respeito a sua. Mas entendo que o Gilson Kleina reconheceu que errou no último jogo com o Joinville. Muito bem, ainda bem que está participando, falando do Avaí. O Kleina coloca 3 zagueiros, diz o Michel Santos. Kleina coloca 3 zagueiros contra o Goiás e dá certo. Contra o Jack dá errado. E agora muda o esquema novamente. Se decide, professor. É isso, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Eu acho que essa convicção do Kleina, o Avaí fez excelentes jogos. O jogo com o Avaí e Goiás foi bom? Foi uma grande partida? Não. O Avaí fez bons jogos. Bola. Isso, o Avaí fez bons jogos sem jogar no 3-5-2. Os melhores jogos do Avaí, no meu entendimento, foram ser no 3-5-2. Então, por isso, você tem que acreditar naquilo que está fazendo. Aí o Miguel Debate fala assim, participando intensamente. Alô, Gustavo, o teu papel é touchscreen? Parece. Nada, rapaz, é que tem um Xing Ling aqui, ó. Tem um Xing Ling e eu vou mexendo aqui. Olha só, meio-dia e 48 minutos, a gente vai para uma rápida parada depois do intervalo. O assunto segue sendo o futebol catarinense. Bruno Dibal, de 21 anos, busca uma vaga no concorrido meio-campo do Figueirense. Um dos jogadores mais rodados que a gente tem no elenco aqui, né? Tem que respeitar, campeão da Champions League. No clássico catarinense, a Chapecoense quer 3 pontos contra o Figueirense, porque o time do Oeste está a 7. No setor de meio de campo e de ataque, né? Vamos estudar, né, a melhor formação. Essa é a casa do futebol catarinense. E sabe por quê? Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 51 minutos, voltamos com o Jogo Aberto SC. O assunto agora é a Chapecoense, que está atravessada de Figueira aí. Faz algum tempo que a Chape não vence Furacão. Uma semana de muito treinamento, isso para corrigir os erros e fazer uma boa partida dentro de casa, diante de um dos maiores rivais, que é o Figueirense. O time do oeste do estado está a 7 partidas sem vencer o Alvinegro. O elenco verde e branco sabe que o desafio não será fácil e por isso foco e determinação são as palavras de ordem. Clássico é um jogo diferente, né? Tem que concentrar mais. Não que o nosso time não tenha concentrado todos esses jogos, mas a semana tem que ser mais forte um pouco, né? E vai ser decidido em detalhes. É um jogo que vai ser um divisor de águas para nós. Esperamos sair com uma boa vitória. O campeonato ainda é longo e a Chapecoense precisa pontuar mais uma vez dentro de casa para respirar mais tranquila na competição. Campeonato difícil. Ano passado quem venceu o campeonato foi o Cruzeiro, onde um time que tinha um elenco muito forte, né?
Isso mostra que você tem que ter elenco. Nosso time está mostrando isso. A cada jogo tá difícil repetir a escalação, né? E quem está entrando muito bem. O Rafael ficou 2 jogos fora, o Vício entrou muito bem. O Kleber saiu, o Wagner entrou muito bem. O Wagner não joga nesse jogo que tomou o 3º, então tem que ter elenco. Nosso time, a diretoria fez muito bem em contratar, não em quantidade, mas em qualidade, né? Então quem entra bem. E quem também entrou bem no Figueira foi a volta dele, Carlos Alberto, o melhor amigo de Bruno Dibal. Um sorriso tímido, meio sem jeito, o olhar correndo de um lado para o outro. Esse é Bruno Dibal, só 21 anos, novo meio-campo do Figueirense. O garoto apareceu como promessa no Palmeiras Sub-17. Nessa categoria, fez um grande campeonato paulista e se destacou no Brasileiro, o que fez com que fosse alçada a equipe profissional. Estreou em 2012 e, pouco aproveitado, teve uma breve passagem pelo oeste de São Paulo. Surgiu então a oportunidade de ir para o Japão nesse ano, mas no Vento Florete Kofu, uma lesão atrapalhou os planos de Bruno. Eu tive uma lesão na posterior da coxa esquerda, grau 3, né? Que é bem conceituada, né? Então, optei por vir tratar aqui, né? E já estou 100%, sim. A fisioterapia do clube é muito boa aqui também, né? Fiz o tratamento final aqui no clube. Bruno Dibal já está indo para a 4ª semana no Figueirense e diz que está pronto para jogar quando a oportunidade vier. E essa timidez no jeito de falar parece que é da personalidade do garoto mesmo. Mas esse jeito mais tímido vai ter que ficar fora de campo, já que Bruno Dibal vai ter que disputar a vaga no meio campo com pelo menos mais 4 jogadores. O engraçado é que é justamente num desses jogadores que ele busca o conhecimento para tentar se afirmar na equipe titular. Eu converso muito com o Carlos Alberto aqui, né? Acho que é um dos jogadores mais rodados que a gente tem no elenco aqui, né? Tem que respeitar, é campeão da Champions League. E ele me passa muita coisa também, né? Fala para ter paciência, para trabalhar firme no dia a dia, que a gente veio num processo de lesão, né? Eu e ele acabamos tratando até que junto aqui. Bruno Dibal entra no leque de opções para o meio que já tem Carlos Alberto, Rafael Bastos, Iago e Juninho. É a famosa dor de cabeça boa para Argel Fux. E a dor de cabeça ruim a respeito de desfalques por lesão, a Argel não tem mais. Pelo menos por enquanto. O departamento médico está vazio. Elias, Thiago Heleno, França e Felipe já estão na fase de transição e logo vão poder estar em campo. Já o comentário do Claudionir, agora então, para a torcida do Figueirense, nosso Instagram, @jogoabertoSC, tá rolando promoção Dia dos Pais pro torcedor do Jack. Então tem também pro torcedor do Figueira, para levar essa bela camisa retrô do Figueirense, acesse o nosso Instagram, @jogoabertoSC, escreva uma frase aí com o seu pai, sobre também o Figueira, e quem sabe você possa levar essa camisa aí pra casa, tá legal? Dá de presente pro seu pai, o resultado sai na sexta-feira. Participe através do Instagram, @jogoabertoSC. Muito bem, Claudionir Miranda, vem aí o confronto, Chapecoense e Figueirense. A chave tá atravessada, Figueira não vence há algum tempo, hein? Você vê como o futebol é complicado e a rivalidade acaba valendo muito nessa questão estadual. Por exemplo, faz o quadrangular estadual, primeiro colocado Joinville, 6 pontos. Segundo colocado Avaí, 4 pontos. Terceiro Chapecoense com 3. E em último Figueirense com apenas 1 ponto. O quadrangular dentro do estadual. Sim. Né? Então nós temos Joinville como a principal equipe. O Joinville que vive o maior problema dentro do brasileiro. Se você pegar o Carioca, primeiro colocado quem é? Vasco da Gama. Disparado, tranquilo. Então, essa é a situação que envolve o futebol. Quando chega na hora da rivalidade, a questão técnica talvez não conte tanto. Conta muito a força e a garra. Por isso o Danilo está falando sobre isso. E é uma situação que tem que ser analisada também pela equipe do Figueirense. O Figueirense conseguiu apenas um empate com o Avaí. Tem essa questão do retrospecto, mas retrospecto, quando o apito inicial acontece, ele acaba. E o Figueirense que passa a ter mais opções. O técnico Argel Fux, olha, aqui teve muito trabalho para escalar o Figueira, durante um bom tempo. Ele ficou um pouquinho mais tranquilo a partir do jogo com a Ponte, aí foi colocando algumas peças. E aí você vê a qualidade do treinador. Mesmo assim, ele conseguiu manter o Figueirense jogando com muita intensidade. O Figueirense fez boas partidas, decepcionou dentro de casa, é verdade, contra Joinville e contra Curitiba. Fez uma grande partida com o Atlético Mineiro, jogou de uma forma intensa contra a Ponte Preta. O maior problema para o Figueirense, entendo, vai ser a questão da zaga para esse jogo. Marquinhos está fora. Thiago Heleno, mesmo sem ritmo, volta para a equipe ou não? Essa é a principal dúvida. Teremos na área técnica o confronto dos 2 melhores treinadores de Santa Catarina, o Trop na Chape e o Argel no Figueira? Não tenho dúvida. Os 2 melhores do estado estarão nesse jogo, envolvendo Chapecoense e Figueirense. Vamos falar agora do Metrô Bala, que vai voltar a jogar pela Série D nesse fim de semana. O jogo é fora de casa. Precisa reagir, Metrô Bala. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. E para continuar vivo na briga pela Série C do Brasileiro, o Metropolitano ele precisa fazer algumas mudanças, né, Pingo? Precisa reagir realmente. Além da mudança de postura, né, vamos fazer algumas mudanças, né, de ordem tática, até porque nós temos aí um jogo decisivo importante, não podemos mais adiar, né, a vitória, temos que buscar a vitória de todo jeito, né, claro, com sabedoria e inteligência, até porque depende único se tivermos nossas forças ainda para classificar. Diz uma coisa, nesse próximo jogo ali, quais são essas mudanças que tu fala? Quem sai, quem fica? A princípio, eu vou fazer mudanças, né, no setor de meio de campo e de ataque, né, os nomes ainda vamos estudar, né, a melhor formação, mas são necessárias essas mudanças, até porque a equipe precisa ser um pouco mais ofensiva, né, então vamos mudar a postura para buscarmos o resultado positivo. Boa sorte pro Pingo, boa sorte Metrobala. E agora vamos falar do Inter de Lages. Anunciou a contratação do zagueiro que estava lá no ABC. Quem é o cara? Olha a ficha técnica dele para você aí na tela. É o Maurício, tem 24 anos de idade, zagueiro, 1,85 m, estava no ABC, mas também passou pelo Cascavel do Paraná, Mojimirim, interior de São Paulo, São Bernardo do ABC Paulista e o Paulista de Jundiaí. Pelo currículo do moço, tem um currículo de um cara que sabe jogar bola, Claudinei. Vamos ver, não conhecemos o jogador, agora o Internacional vive a mesma batida do Metropolitano. Vai ter que vencer esse jogo, senão se complica na Série D. Os catarinenses, na Série D, vão ter que fazer uma campanha muito boa daqui pra frente. E principalmente dentro de casa, se o Metrô não fez, que o Inter faça. Você acredita na classificação de um dos dois à próxima fase, Claudinei? Eu estava apostando mais no Metropolitano, viu? A partir do momento que eu vi o jogo do Metropolitano, não acredito. Vamos ver o Internacional. Tem jogadores com a capacidade de mudar a história de uma competição. Falo sobre o Atos, camisa 10, falo sobre o Schwenk, atacante, e que mantenha realmente essa pegada. Se isso acontecer, tem tudo o Inter para ser nosso representante. Metropolitano acho muito difícil. Na equipe do Metropolitano, além do técnico Pingo, né? Tem um trabalho fantástico, a gente conhece o trabalho do Pingo, gosta de bola no chão. Tem o goleiro Ricardo Córdova, que é bastante experiente. Além dele, o Lima, atacante, Claudinei. Não, tem o Lima, atacante, tem o lateral direito que atuou pelo Avaí durante muito tempo, que não foi bem nesse jogo, o Arlan, né? Nós temos o lateral esquerdo que era do Joinville, então o time do Metropolitano tem alguns jogadores experientes, mas não com a capacidade de mudar a história de uma competição. Agora, Atos e Schwenk, eles têm que ter essa capacidade. Tomara que façam isso pelo Inter. Vamos falar agora da segunda divisão do Campeonato Catarinense, ao qual o Jogo Aberto SC tem muita honra de participar nas informações levadas até você. Olha lá, Juventus e Ceará e Concórdia jogam hoje. O jogo é às 3 da tarde. Um pouquinho mais tarde, 7 da noite, a Juve do Norte encara o Cambura. Jogão, hein? E depois, um pouquinho mais tarde, 8 da noite, tem Porto e Operário Mafra. A gente começa falando sobre a Juve do Norte no giro pelos times da segunda. O moleque travesso conta com o retorno do zagueiro Wellington, que estava suspenso. Não poderão enfrentar o Cambura o volante Arthur, lesionado, e o meia Almir, expulso no último jogo. O Cambura precisa vencer o Juventus para se manter na liderança do campeonato. O volante Jesse e o meia Michel voltam de suspensão. O goleiro Rodrigo Rocha está fora por lesão. O meia Dudu segue no departamento médico e está fora do jogo contra o Operário de Mafra. Esse é o único desfalque do técnico Adriano Canaã para escalar o time que entra em campo essa noite. Muito bem, Cláudio, vamos dar uma olhadinha de novo então na tabela que a gente tem hoje, sexta rodada do retorno. Eu não entendo uma coisa, seu Cláudio, por que você não coloca ponto do Joinville, ou ponto das derrotas do Beck já na tabela, o saldo de gol também, pra ficar tudo mais simples? É que algo pode acontecer com esse time com relação ao pagamento de repente ele não entrar em campo, entendeu? Ele também não entrar em campo. Entendi. Então você aguarda, a questão vai acontecer o jogo, e quando for essa data, aí sim os 3 pontos acabarão acontecendo. Vai. Juventus, Ceará e Concórdia acabou na competição. Já era. Juventus e Ceará está brigando, tem a obrigação de vitória em casa. Juventus, Araguá e Camboriú, o Camboriú faz um belíssimo campeonato. Qual é o problema do Camboriú? Foi aquele início de competição. O Camboriú está tentando, está brigando pela segunda vaga, entendo eu. Acho que uma é do Tubarão. E Porto, Operário de Mafra, é jogo Operário de Mafra tentar
buscar a vitória. Você ainda acredita naquela combinação que você falou de quem é que sobe, fica entre... O Tubarão acredito que suba, até porque agora os próximos jogos do Tubarão, ele tem os 3 pontos do Blumenau, joga em casa, amanhã. Joga na cidade de Tubarão contra o Ercílio Luz, é clássico, então quer dizer, não sai mais de Tubarão, então eu entendo que o Tubarão vai realmente buscar uma vaga. A segunda vaga, estou apostando em Brusque ou Camboriú. Juventus Ceará, você acha que está correndo Não pode chegar, corre por fora, mas está muito difícil. É muito complicado o Juventus Ceará. Já somou os 3 pontos que tinha para somar o back, né? Só quem não somou foi o Brusque, tá lá brigando, né? Brusque e Tubarão. Aí vai dar uma boa de parada. Sim. Valeu, Cláudio Miranda, Polivalente, grande abraço. O Jogo Aberto SC de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, a gente volta amanhã, a partir do 12:30. Ó, acesse nosso Instagram, torcedor do Jack Figueira, tem promoção lá em @Jogo Aberto SC. Tchau, até amanhã.